A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Nós estamos também em transmissão ao vivo com os irmãos que estão conosco pela internet. São lugares onde eu não posso estar mais vezes, a não ser de 2 meses, a cada 3 meses. Tem lugares que só posso ir, às vezes até 4, 5 meses depois. Mas Deus tem provido uma forma desses irmãos não perder nenhum culto, né? Quando eles não ouvem pela internet, depois enviamos as gravações, então ninguém fica em falta. Claro que é muito bom quando você pode estar ao vivo e saudar os irmãos e matar a saudade, né? Abraçar um ao outro, mas nem sempre podemos fazer isto. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é tudo o que você tem que fazer: ler e ouvir, não é? Bem-aventurado o que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se você não tem tempo de ler, não é bom de leitura, com tanta coisa para ser lido, tem como você colocar então um aparelhinho nos ouvidos e ouvir enquanto trabalha, enquanto viaja e assim sucessivamente. Bem, deixe suas Bíblias abertas no livro de Salmo, no capítulo 27, porque foi bem nesta parte que nós paramos no culto anterior. E dentro de instante nós vamos ler uma parte deste Salmo outra vez. A palavra de Deus, aquela que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, é uma palavra que ela precisa amadurecer no nosso entendimento, amadurecer no nosso coração, ou vamos ficar toda a vida como meninos na fé. Este será, portanto, o número 27 da nossa pequena série sobre a presença. E como temos feito nos cultos passados, nós temos examinado alguns pensamentos extraordinários do irmão Branham no seu sermão Acenda a Luz. Quem não pegou ainda, nós temos aí em estoque. É claro que para aqueles que vêm seguindo esta linha de ensino, sabe que nós estamos avançando no mesmo tema, sempre olhando nas mensagens, sempre olhando na Bíblia Sagrada, para podermos entender os acontecimentos finais com respeito à presença de Deus e o que esta presença provoca na terra. Na terra. Haja visto tudo isto que vocês têm presenciado, seja por noticiários, por alguém que conta para vocês, seja o que for, do que está acontecendo no mundo: fome, peste, guerra, destruição, crise econômica, países dizendo já não podemos mais avançar se não nos ajudarem. Tudo isso foi profetizado por Jesus dentro da pergunta que os discípulos fizeram: quando se darão estas coisas? Qual o sinal da tua presença e do fim da era, o fim da dispensação? Em alguma tradução está fim do mundo. Então Jesus disse que haveria tudo isto. Tempos difíceis, os homens se tornariam amantes de si mesmos. Ele diz: cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos se levantarão dizendo também somos de Jesus, somos o Cristo, ou temos a unção. E Cristo também é aquele que Cristo quer dizer o que unge, ou aquele que é ungido, e também é a unção em si. Então tem pessoas que dizem que foram ungidos com o Espírito de Cristo e por isso estão também aí fazendo um trabalho para Deus, porém fora da vontade de Deus, porque não está de acordo
com a palavra. Nem a palavra estas pessoas entendem, nem sabem o que é. Isso não significa que não conheça muito de Bíblia. Conhece muito, porém falta conhecer o autor desta Bíblia. E é uma diferença muito grande em conhecer um livro e o autor do livro, né? As pessoas leem o livro, fazem esse comentário e tal, e tem até alguns pensamentos a respeito do autor. Mas você ter familiaridade, ter, como diria, afinidade com o autor, aí você entende melhor o livro, então você sabe por que ele escreveu daquela forma. Então o que acontece é que as pessoas entendem muito da letra da Escritura, mas não tem o Espírito que a vivifica. E claro, no tempo da presença de Deus, quando a presença de Deus se manifesta na terra, em outras palavras, o céu escancara-se na terra. Enquanto o mundo está sonhando com o céu desceu à terra. Enquanto eles estavam naquele tempo esperando o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus está entre vós, porque afinal de contas o rei estava ali. O rei estava com eles. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E eles sonhando com coisas futuras e não podiam entender o presente. Olha, tuas decisões do hoje, do presente, que te preparam, que apontam o teu caminho para o amanhã. Então, você não tem que esperar amanhã eu faço, amanhã eu digo, amanhã eu amo, amanhã eu perdoo. É hoje. Amanhã eu entendo, amanhã eu medito, amanhã eu leio, amanhã eu procuro saber. Você não tem o amanhã. Nem o hoje você tem, melhor dizendo, né? Quanto mais o amanhã. Então tá, nós estamos analisando estes pensamentos de um profeta a respeito dos acontecimentos do tempo finais e o que provoca esta presença de Deus aqui na terra. Assim sendo, para começar, antes de lermos mesmo as Escrituras, no Salmo 27, eu queria continuar primeiro o que ele disse no sermão Acende a Luz, no parágrafo 38, não é? Depois nós leremos o Salmo 127. Agora, os judeus pensavam que estavam adorando na verdadeira luz. Então, as pessoas pensam, como os judeus pensavam, que estão adorando da forma correta. Isto é, adorar na verdadeira luz. Quer dizer, no entendimento correto, com o entendimento correto. E eles pensavam que estavam. Tanto pensavam que quem não pensasse como eles eram perseguidos. Não é? Eles pensavam que estavam adorando aquele mesmo Deus a quem eles estavam rejeitando. A própria pessoa que eles pensavam estar adorando, eles estavam crucificando. Veja, isso é um quadro perfeito do nosso tempo. As pessoas estão louvando a Jesus, cantando o hino para Jesus, compondo o hino, pregando, fazendo um trabalho tão grande para Jesus. No entanto, Jesus está do lado de fora, porque foi rejeitado. A luz da palavra que Deus mandou nesse tempo final foi rejeitada pelas denominações. E Jesus, a palavra, está do lado de fora batendo, insistindo ainda. Porque tem algum coração, tem algum entendimento, vai ser despertado, vai ser aberto para deixar a palavra de Deus entrar, para que haja comunhão. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o mundo inteiro tem rejeitado a Cristo nesse tempo final. No entanto, eles dizem que estão adorando a esse mesmo Cristo que eles têm rejeitado. Um quadro perfeito do que aconteceu naquele tempo está acontecendo agora. É claro que eles estavam cobertos de razão no tempo de Jesus. Eu quero parar aqui a leitura da mensagem, do irmão Brana fazer algum comentário. Eles estavam cobertos de razão quando eles diziam que tinham que adorar a Deus no templo. Eles achavam, o irmão Brana diz, eles pensavam que estavam adorando na verdadeira luz. E agora preste atenção porque eles pensavam isto. Eles tinham razão quando diziam que tinham que adorar a Deus no templo. Eles tinham razão. Também os samaritanos tinham suas razões quando eles alegavam que teriam que ir até o monte para poder render graças a Deus, adorar a Deus. E a mulher samaritana estava em dúvida. E ela aproveitou que aquele homem manifestou para ela o sinal messiânico, o sinal profético do Messias, que era revelar o segredo dos corações. Significa que hoje, quando uma pessoa desperta para este ensino, que outra vez o sinal do Messias foi feito, foi realizado neste tempo,
quando Deus, através de um profeta, revelou o segredo dos corações das pessoas, então elas automaticamente expõem suas dúvidas, porque elas estão diante da luz. Então elas querem saber se o que elas pensam, se o que elas creem, se o que lhes foi ensinado é luz ou trevas. E se você vai para diante da luz, o que é treva vai ter que fugir. É o que diz as Escrituras: muitos não vêm para a luz para que suas obras não se manifestem e não sejam reprovadas pela luz. Então, notaram, ela, quando percebeu este dom naquele ser, naquele homem que estava diante dela, ela então manifestou sua dúvida, não é? E ela queria luz em sua alma para se certificar que estava adorando da forma correta ou não. Agora, o que Jesus fez para aquela mulher foi dizer que eles não estavam entendendo a nova virada, vamos dizer assim, do tempo. A nova virada é como um pedreiro que vai construindo um muro reto. Isso é muito fácil. Quando chega a hora de dobrar a esquina, fazer um canto, né? Aí é diferente, viu? Ali é diferente. Não é qualquer pedreiro, não. É ali onde ele entorta tudo. É ali onde ele sai fora. Tem que ser um pedreiro mais experiente. Então, o que Jesus disse para aquela mulher, em outras palavras, foi que eles não estavam entendendo a nova virada do tempo. Por quê? Aquele Deus que desceu no monte e disse para Moisés: eu desci, é chamado Monte Santo do Senhor, Horebe. Então os samaritanos faziam sua caminhada até o monte. Aí Jesus disse: eles não estão entendendo o tempo de hoje. Estão querendo adorar com um clarão de uma luz do passado, com um reflexo da luz anterior. Depois, aquele mesmo Deus que se manifestou no templo, aliás, no monte, ele também manifestou sua glória no templo. Então os judeus estavam também cobertos de razão quando diziam: tem que ser no templo, não é? Tem que ser no templo. É aqui que tem o local do sacrifício, todos aqueles aparatos que eles tinham. Foi exigido inclusive pelo próprio Deus, né? Então o mesmo Deus que se manifestou no monte também manifestou sua glória no templo. Este mesmo Deus estava agora vivendo dentro de seu filho. Não era mais manifestando-se em um templo e nem um monte. Foi tudo correto, mas no seu tempo. Essa é a diferença. Estava bom mais naquele tempo, não agora mais. Então o Deus que se manifestou no monte e no templo agora estava dentro de seu filho. E sendo que isto é uma revelação, tinha que haver uma revelação para se entender estas coisas. Somente se pode adorar a Deus recebendo da parte do Espírito o conhecimento sobre Deus. Se a pessoa não é beneficiada com esta dádiva da luz, ela começa a adorar a Deus segundo a tradição de seus pais ou segundo o que aprendeu dos antigos e terminam zombando da presença de Deus, por ignorância, por não reconhecer o que é a presença de Deus, por não saber o cumprimento da palavra. Conhece as Escrituras. No entanto, Jesus disse: vocês erram por não conhecer. Mas por que não conhecemos? Porque vocês estão apenas com a letra da Bíblia. Cadê o Espírito para vivificar isto aí, para dar vida a isto no vosso entendimento? Veja, eram esses os comentários que eu queria fazer até aqui, mas vamos prosseguir. Eu estou no parágrafo 38 do sermão Acenda a Luz. Ele disse: eles estavam zombando do próprio Deus e fazendo dele um motivo de zombaria para o povo. O próprio Deus que eles pensavam estar adorando. Eu quero dizer isto com reverência e respeito, mas para trazer luz. Porque, como nosso irmão disse há pouco, alguém tinha falado alguma coisa antes dele, né? Dado alguma palavra antes deles. Nós estamos vivendo num momento mais tarde do que nós pensamos. Num desses dias, algo vai acontecer e será tarde demais. Agora, eu não sei quanto tempo ainda vamos ficar dizendo isso nesta terra. Eu não sei até que ponto temos dito para os nossos filhos: olha, alguma coisa vai acontecer, e se vocês não se despertarem, vocês vão ficar para trás, vão ser deixados para trás. Vai ser muito tarde. Mas eles estão numa idade tão doida, não é tão tonta, parecendo barata tonta, mosca tonta. Corre de um lado para o outro, procura alegria aqui e ali, e procura se espelhar nos colegas, nas colegas, e assim vai. Como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Como se, olha, Deus não vai esperar você crescer. Deus não vai esperar você casar. Deus não vai esperar você
alcançar uma determinada idade, viver sua vida, gozar sua vida. Não, senhores, Deus não está esperando que você chegue a um determinado estágio de sua vida. Não. Agora, por isso que os que estão enganados sobre a questão do tempo, eles serão pegos enfrentarão uma surpresa, é como ladrão. É como ladrão na noite que vem sem que as pessoas estejam esperando. O ladrão não avisa. Então, para este, será como ladrão. Mas para aqueles que estão apercebidos, eles estão esperando este acontecimento. Porque é uma roubada, é um rapto. É tirar escondido que vai acontecer. Né? Então, será muito tarde para muita gente, porque eles pensam que tem tempo, e não se tem tempo. É uma hora muito tardia. A verdade é essa. Veja, deixe-me ler isso aqui para vocês direitinho. Num desses dias, algo vai acontecer. Será tarde demais. As pessoas vão tomar a marca da besta, sem mesmo se dar conta do que estão fazendo. Elas nem saberão. Um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco, porque estão tão enganados com o sistema da Odisseia. Tem de tudo, né? Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta. Porém, são cegos. Eles não enxergam a luz. Vê? São cegos. É um sistema cego. É religião cega. É um sistema político cego. É uma sociedade cega. Eles não conseguem ver o que Deus está realizando. E aí todos que entram por este caminho é cego seguindo o outro. Ambos caíram no buraco. Mas deixe ler mais. Nós estamos vivendo um tempo mais tarde do que nós pensamos. Muitas pessoas honestas seguem aquilo, sem mesmo saber o que estão fazendo. Ou você vai ter que encarar isto como uma realidade, ou vai ter que continuar se enganando, achando que todo mundo religioso vai para o céu. Que as igrejas estão certas, eles são tão bons, eles trabalham tão bem, são pessoas tão amorosas, são tão cuidadosos, estão sempre trabalhando para Cristo, estão sempre cuidando dos outros, eles expressam tanto carinho na forma de trabalhar. São pessoas honestas, sim, senhores, mas são cegos, nem sabem o que estão fazendo. Parágrafo 40. Mas a hora tem chegado agora, quando a luz está brilhando, a luz do Evangelho, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, manifestando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele proveu isto para este dia. Então, é algo que estamos falando para este tempo. Não estamos nos referindo a termos históricos do passado, mas do que Deus prometeu na palavra para cumprir neste tempo, que era a luz de sua presença, sobre a qual a semente tem que ficar de frente, não é? Bem na presença do sol, para poder alcançar amadurecimento. As coisas que ele prometeu para este dia têm que acontecer neste dia. Veja, não vai acontecer amanhã, nem aconteceu no passado. Agora, nós poderíamos parar aqui e fazer uma revisão do que temos aprendido sobre o que Deus prometeu fazer neste tempo. Porque as pessoas leem a Bíblia, tem tanta coisa ali, mas diga-me, quando foi isto? Tanto 1000 anos atrás, 2000 anos atrás? Mas isso fala de quê? Por que será que os apóstolos, na hora que eles eram chamados para dar uma mensagem, ou para fazer uma defesa, como Estevão, como Pedro fez, como Paulo fez várias vezes, por que será que eles iam justamente para o Antigo Testamento e mostrar o cumprimento daquilo? Isto é o que disse o profeta tal. Isto é o cumprimento do que disse Zacarias, do que disse Isaías. Eles sabiam. Jesus entrou no templo, foi dado a ele o rolo do livro do profeta Isaías. Ele pegou aquela escritura, abriu naquela parte e leu exatamente o que estava acontecendo naquele dia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Era a profecia que falava dele próprio. Ele me ungiu para fazer isto, e ele depois fechou o livro, todo mundo olhando para ele. E ele disse: hoje tem se cumprido estas escrituras diante de vocês. Veja depois. O que ele fez? Ele estava dizendo: eu sou o cumprimento disso. Agora está diante de vocês a luz sobre estas escrituras.
Você sabe o que eles fizeram? Procuraram apedrejá-lo. Porque disseram, não pode ser isto, conhecemos este homem, sabemos de onde ele é. Não é o carpinteiro? Não é filho de José, Maria. Não conhecemos seus irmãos, conhecemos Judas, José, seus irmãos, Tiago e tal. E ele dizer que é o cumprimento dessa escritura? Aí que está, né? Complicado, vê? Ele proveu isto para esse dia, e as coisas que ele prometeu para esse dia têm que acontecer neste dia. Se a igreja não aceitar esta promessa, porque é enviado para a igreja. Primeiro veio para o que eram seus, certo? Isso foi assim no Alfa, repetiu-se no Ômega outra vez, início e fim. Para quem veio a mensagem, para quem veio a manifestação dos dons prometidos para os últimos dias, veio para o meio evangélico, para o meio religioso. Porque eles diziam que era dele. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram. O que Deus fez lá através de Jesus Cristo, prometeu que realizaria no tempo do fim. Obras maiores que estas a fareis. E quando ele realizou, as pessoas levaram tudo para o outro lado e não entenderam o que Deus estava fazendo. Eles não entenderam, como eles não entenderam lá que Deus estava presente. Deus estava vivendo e trabalhando ali através de Jesus Cristo, e eles rejeitaram tudo aquilo. Do mesmo jeito, eles não puderam entender que Deus outra vez entrou em cena, usou o nome, falou com as pessoas, caminhou com as pessoas, revelou os segredos dos corações das pessoas. Elas ficaram abismadas com o dom, mas não se preocuparam a entender o que estava por trás daquilo, qual profecia estava se cumprindo nesta geração. Agora, isto é enviado para a igreja, né? Se a igreja não aceitar esta promessa, Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Vê? Aí é onde eu e você entram, porque quem somos nós? Né? Somos nada, somos ninguém, barato, tonto, não merecíamos isto. Então Deus nos esclarece estas coisas. A igreja fica para trás, a grande igreja fica para trás. Grandes movimentos, grandes monumentos, porém, eles dão as costas para a verdade. Então é claro que um ou outro vai ter que sair para aceitar, porque não vai ficar nenhum trono vazio, não vai ficar nenhuma coroa sem cabeça para usá-la. Vê? Ele proveu isto. Sim, ele levará a sua mensagem adiante, porque ele sempre fez isto. Ele sempre fará isto. Pessoas pensando que estão caminhando na luz, as tradições de seus pais, e a primeira coisa que se sabe é que eles estão caminhando num clarão de uma luz, não na mesma luz. Eles rejeitam a própria luz que eles afirmam estar adorando. Então eles andam no clarão de uma luz. E é diferente o clarão, né? É um clarão da própria luz. Suas obras confirmaram completamente quem ele era. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, pois, pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem pode me acusar de pecado? Ele disse: quem pode provar que eu tenho dito qualquer coisa, ou qualquer afirmação que eu tenha feito, que o Pai Celestial não tenha confirmado aquilo através de mim? Ele tem provado para você que ele era a luz da hora, porque estava tudo profetizado que este Messias deveria ser desta maneira, e ele floresceu para a vida, mas suas tradições os separaram da verdadeira luz da palavra. É assim que você sabe como é a rejeição hoje, né? Ficam no clarão, mas eles rejeitam a luz da palavra. A explicação da palavra eles não conseguem entender. Aí é quando você então começa a pensar no Salmo 27. Acho que eu esqueci, foi do Salmo 27? Não, porque nós paramos aqui no culto anterior. E o versículo 11 do Salmo 27 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Você sabe, para que você quer que Deus ensine o caminho dele? Adianta, para que você pede informação sobre como ir a um determinado lugar? Porque você necessita ir. É isso? Você quer ir, você tem um objetivo, então você procura saber o caminho. Agora, se você quer saber da parte de Deus qual é o caminho, que é chamado caminho da santidade, o caminho do alto,
E ouvi uma voz por trás de mim que diz: esse é o caminho que deves caminhar, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ok, então você pede ao Senhor que Ele então ensine. Sabe o que é ensinar? Ensino é doutrina. É doutrina. Doutrinar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então, se você pede a Deus isto, é porque você deseja caminhar. Mas este caminho é o quê? Espinhoso, né? Espinhoso, apertado. E você diz: meu Deus, mas isso é a verdade, porque todo mundo não vem. Como? Quem quer? É apertado, é difícil, é perseguição, é desprezo. São poucos, disse Jesus, os que entram por ela. Aí você vê o Brasil sendo ganhado para Jesus, aí você vê essa grande quantidade de evangélicos, essa grande porcentagem que já tem preocupado até o santo, entre aspas, o santo Papa, né? Diz que ele está preocupado com o avanço dos evangélicos. Preocupadíssimo. O que é que aconteceu? Estão entrando todos pelo caminho? Não, senhores, estão adorando a Deus com o clarão do passado, com o evangelho do passado, com o ensinamento do passado, com as tradições que foi acumulando sobre isso, tornou tudo mais bonito, tudo mais enfeite, tudo mais facilitado. E eles já não estão preocupados com o caminho largo, o caminho estreito. Qual, neste mundo religioso, quem está caminhando no caminho estreito? Se estão todos vivendo de acordo com o mundo, não há diferença entre uma coisa e outra. Entre crente e incrédulo já não tem diferença nenhuma. Significa que Deus não ensinou para eles o caminho. Eles não sabem nada sobre o caminho. Agora, uma vez que você é ensinado por Deus do que é o caminho, de como caminhar o caminho, Deus também provê para você uma lâmpada para que você não tropece. Se é espinhoso, se é apertado, é cheio de complicações, tem que ter uma luz, né? E foi dito, nós lemos também no outro salmo, no outro culto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Então ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque às vezes você pensa que a vontade do adversário é só porque o adversário quer te matar. É o desejo dele me matar, me destruir. Não deixe. Mas o que você está pedindo aqui é que: Senhor, cuida de mim, me orienta, para que eu não seja levado pela orientação dos outros, para que eu não seja levado pelo desejo, pela vontade, pelo que está na mente dos outros, que não estão no teu caminho, que não andam na tua luz, que não entenderam, que não foram iluminados, que não foram vivificados. Que haja proteção em mim, porque esse salmo fala de proteção, né? E fala de firmeza, porá sobre uma rocha, que é a rocha da revelação, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? Ou à vontade dos teus inimigos, você vai dizer: isso é tudo correto. Você vai de canto, fala de Jesus, fala no outro, vai em outro, fala melhor ainda. E você diz: é tudo santo, tudo santo, está tudo bem. Em todo canto está falando de Deus, né? Porque a cristão é ecumenismo, né? Todo mundo religioso unido, tendo Roma como cabeça. E Membrando disse: eles não saberão que estão acatando, estão tomando a marca da besta, que é a união, a marca na mão, união. Unidos, marca na testa, uma doutrina errada na mente. As pessoas estão esperando o negócio de carvão na testa, coitados. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor. Veja como está a mente dos adversários: só crueldade, só maldade, só falso testemunho. E eu não posso entender que há apenas falso testemunho me acusando, porque eu não vejo as pessoas me acusando todos os dias. Quem vive aí me acusando disso ou daquilo, dizendo que eu não peço, que sou ruim, que roubei, que matei, que estuprei, que fiz isso e aquilo? Ninguém está me acusando disso. Ninguém está dando esse falso testemunho de mim. Mas para todo lugar que eu me vou, que eu me viro, e tudo que eu necessito é cada vez mais melhorar meu relacionamento com Deus, é me conduzir melhor no caminho da santidade. Mas para qualquer canto que eu me virar, você se virar, você vai ver que todos os testemunhos são falsos testemunhos.
é falso ensino, é falsa ideia, falsa interpretação das Escrituras, porque tem a verdadeira interpretação. A verdadeira interpretação é Deus mesmo quem dá através de um profeta. Porque diz lá em Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos profetas. Deus é seu próprio intérprete, Ele é quem interpreta a sua palavra, e Ele interpreta a sua palavra levando ela a cumprimento. Está aqui a palavra de Deus dizendo, vai acontecer isto, isto e aquilo. As pessoas, isso vai ser assim, vai ser assado, Ele vai fazer de dia, vai fazer de noite, mas ninguém sabe. Mas quando chega o momento de Deus interpretar aquilo, é porque chegou o tempo do cumprimento. E quando chega o tempo do cumprimento, Ele revela ao profeta, para que o profeta diga, isto. É assim que acontece. Fora disso, todo lugar que você vai, é inimigo com falso testemunho contra você. Isso é crueldade. Porque por mais que o mundo está apregoando amor, direitos humanos e todas aquelas coisas, estão procurando conduzir todo mundo para o inferno através do falso ensino, para o lago de fogo. Crueldade. Tá? Bem, aí é quando você diz, no versículo 13, sem dúvida eu pereceria. Eu pereceria sem dúvida. Se não acreditasse, se não houvesse em mim essa crença, essa convicção, no que não é tua própria, é dada pelo próprio Deus, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso não é no futuro, é ainda aqui. É ainda aqui. É um encontro, um relacionamento, uma mudança, um encontro com o próprio Deus, uma experiência com a presença de Deus, onde Ele revela em teu coração o que Ele está fazendo, e ninguém consegue mais tirar isso da tua alma. Deus carimba a tua alma com seu selo, é chamado selo da redenção, o Espírito Santo. Isso dá uma convicção que você vê, e você sabe o que significa ver. Ver significa entender. Você entenderá a bondade do Senhor ainda nesta terra, enquanto ainda está deste lado. Aí é por isso que o Salmo termina, então espera no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. Anima-te. Não é porque o mundo está caindo aos pedaços, você vai ficar com a cabeça entre as pernas, como numa força de expressão. Anima-te. O mundo está caindo aos pedaços, tudo está se destruindo, você não tem perspectiva de futuro nesta terra. Não sei o que queira, continue sonhando que as coisas vão melhorar, continue sonhando que você vai ter um poder de compra melhor, continue sonhando que você vai mudar de vida, aquela coisa toda. Para o cristão, ter o que comer e o que vestir naquele dia está bom demais. A tua preocupação tem que ser com as coisas que são de cima, porque tudo que você adquirir nesta terra será deixado para trás, ficará aqui. Então espere no Senhor e anima-te, e Ele então fortalecerá o teu coração. Amém? Espera, pois, no Senhor. Vocês lembram que foi no culto passado, a gente encerrou com isto? Porém, eu quis voltar um pouquinho, outra vez, neste salmo. Espera no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Agora, claro que nós sabemos que o coração está tratando da nossa mente, do nosso entendimento. Em mais de 500 lugares na Bíblia Sagrada onde fala do coração, está tratando da nossa mente, do nosso entendimento. E eu dei uma olhada nessa expressão do porquê Ele fortalecerá o teu coração. Por que fortalecer o coração? Porque no culto passado eu falei sobre esta luz, sobre a luz do sol, sobre o estar na presença do Filho, o ensinamento que o Filho trouxe da luz, que é o seu Pai, onde Deus é luz, vê? E o Filho que trouxe esta luz para nós, e a luz que Ele trouxe foi o entendimento que Ele ouviu de seu Pai e ensinou para os outros irmãos, e nós, como semente de Deus, temos que ficar diante desta luz para podermos amadurecer nosso entendimento, amadurecer como semente para poder ser levada para o próximo plantio e assim sucessivamente. E por que está aqui no Salmo? Este Salmo trata, inclusive, do rapto, do arrebatamento. Quando o profeta de Deus trouxe a revelação do que é o arrebatamento e como ele se processa, ele leu o Salmo 127. E você sabe, ali ele diz, tudo que você sabia sobre o rapto, esqueça, está errado. O rapto acontece em 3 fases: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É o mesmo Senhor que desce do céu.
Isso não é que vai acontecer. O Senhor já desceu do céu. É por isso que estamos explicando para as pessoas o que é o processo desta presença. Agora, ao permanecer diante desta luz, esta semente, então, ela madura, ela fica doce. Ela amadurece. E quando a semente, dependendo da espécie da semente, ela não apenas amadurece, ela seca, ela precisa secar. Você não pega o feijão apenas maduro, na nossa expressão humana, o feijão maduro está pronto para ser cozinhado, né? Temos feijão verde, feijão maduro, mas ele não está pronto para o plantio ainda. Ele só está pronto para o plantio quando, depois que ele chega naquela fase de amadurecimento, ele é colocado na presença do sol. Ele fica descansando na presença do sol. Acabou a correria de colher para cá, de bater para lá, de tirar, de limpar. Não, você é colhido e colocado então para descansar na presença do sol. É esta fase que a igreja tem que estar hoje. Acabou a procura, acabou a correria. É descansar na presença de Deus hoje. E isto traz fortalecimento. Ele então fortalecerá o teu entendimento, a tua mente. Você descansa na palavra, você descansa na promessa, uma vez que você entende o que é a promessa. E eu estive olhando esta palavra, fortalecerá, o que ela significa, e pude ver que tem tudo a ver com tudo isto. Vê? Fortalecer é dar fortaleza ou força. Robustecer, fortificar, dar coragem, animar, corroborar, autorizar, adquirir força, robustecer-se, enrijecer, que é tomar rijo, fortalecer e robustecer. Eu só penso na semente, eu só penso no grão de milho quando ele chega nesta fase que ele está rijo, corroborado, forte, duro, que ele endureceu na presença do sol. Ele se tornou rígido, tem força, não é? O que é que aconteceu com este grão, com esta semente? Ela pode então ser guardada, ela pode então ser retirada da presença do sol e levada para o próximo plantio, não é assim? É assim que é feito. Você não colhe o feijão hoje, está plantando ele amanhã. Vê? Você colhe ele e coloca na presença do sol. Aí depois ele é guardado para o próximo plantio, ele aguenta o tempo, ele é conservado, já pregamos tudo sobre isso. Bem, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para nós concluirmos aqui. Estamos chegando aos 40 e poucos minutos já, então está bom para encerrar. Mas antes disso, deixe apenas ler para vocês o que está no sermão O Rapto, o Arrebatamento. No parágrafo 29, o reverendo William Branham disse: como eu estive falando na semana passada em Shreveport, na Páscoa, quando matavam ao cordeiro do sacrifício, não devia haver fermento entre eles pelos 7 dias completos. 3, 12, 15, 19, 3 ao 7. Não podia haver fermento. Tudo tinha que ser feito sem fermento. Porque isto representava as 7 eras da igreja. Veja, aquilo que você vê lá no quadro, o que acontece no período das 7 eras da igreja. Faz tempo que a gente não fala sobre este quadro, né? Durante o período das 7 eras da igreja. Lá no Antigo Testamento era 7 dias sem fermento. Veja. Agora temos na forma escrita. Está se referindo ao livro, que irmão Nilton está com ele, né, irmão Nilton? Está se referindo a esse livro. Não havia fermento. Não havia. Quando havia algo misturado com a palavra, e ainda tratam de chamar esta mistura, a palavra. Vê? Não haverá fermento pelos 7 dias, e o que se come hoje não se armazena para amanhã. Queime-os antes que amanheça um novo dia, porque vem uma mensagem nova e uma coisa nova. Esta é a questão.
O que acontece? Sem fermento, 7 dias. Ora, o pão é ácido, sem fermento. O cordeiro de sacrifício. Não pode haver fermento por 7 dias no meio do arraial, para que não haja mistura, fermentação. Aí, durante o período das eras da igreja, que aquilo era um tipo, não poderia haver fermento, mas as pessoas pegaram, misturaram a palavra de Deus com interpretação humana e chamaram a essa mistura de palavra. Os católicos dizem que estão pregando a palavra, rezando a missa. Os espíritos a mesma coisa. E assim cada uma dessas religiões por aí. Fermento na massa. Fica até mais inchado, né? Mais fofo. Mas é fermento, gente, é fermento. Não adianta esse enfeite todo. Não adianta. Tente fazer um bolo sem fermento para ver, né? Fica aquela coisinha meio dura. Mas Deus disse: não coloque fermento. Essa mistura aponta para pecado. Pecado é incredulidade. E incredulidade é quando você coloca seus pensamentos naquilo que Deus tem dito. Então você tira tudo fora do contexto, já não fica mais a pureza da palavra de Deus. Vê? Para ser a palavra de Deus, ela tem que permanecer pura. Qualquer pensamento próprio inserido ali, se aquele pensamento não está sustentado pela palavra, então ele é fermento, é mentira. Mentira. E toda outra verdade que existe vai dar vida para aquela mentira, vai fazer aquela mentira crescer e ela começa a se passar por uma verdade. Então, depois de muitos anos, as pessoas estão crendo errado, adorando errado, batizando errado e acha que é a verdade. Acha que é a verdade. Porque aquilo ficou muito junto, ficou muito unido, é como fermento na massa. Então, o que é que acontece? O que eles comiam hoje, quando Israel pegava o mantimento hoje, o maná, cada pessoa ia pegar. Quantos filhos você tem? 5 filhos? Então veja aí a quantidade que dá para vocês comer hoje. Então, se algum espertinho pegasse uma porção a mais para guardar para outro dia, com preguiça de acordar cedo e ir buscar, estava podre. Teve camarada esperto, né, que encheu os baldes lá, os negócios e tudo, e no outro dia todo mundo ia cedo. A geada da madrugada, da noite, o manada caía e tal, aquela coisa pequena, miúda, redondinha, parecendo a geada. As mulheres no outro dia, com o menino, com todo mundo, indo buscar. Tinha uns espertinhos que diziam: vou pegar o suficiente ontem. Sou besta não, tá levantando todo dia cedo. Vasilha cheia. Daqui a pouco todo mundo comendo maná fresco que tinha pegado naquele dia. O camarada, quando ia lá na vasilha, estava podre, cheio de bicho. Só servia para um dia só. Foi o que aconteceu durante as eras. Viu? O que Deus mandou no período de Lutero era para aquele tempo. A mensagem de Lutero era o batismo do Espírito Santo para aquela dispensação, era o maná do dia. Mas quando passou o período da era de Lutero, que entrou a era de Wesley, então era outro pão, era outra mensagem, era uma nova mensagem. E os luteranos que continuaram da mesma coisa, querendo ainda viver sobre os méritos passados, estavam agora comendo pão estragado. Viu? Comida estragada. A mesma coisa aconteceu com o período de Wesley. A sua mensagem foi o sinal de Deus, o batismo do Espírito Santo, podemos dizer assim, para aquela dispensação. Mas quando veio a era pentecostal, com o movimento dos dons, a mensagem de Wesley ficou ultrapassada. E assim sucessivamente. E assim é até nosso tempo. Então, meus amigos, queridos colegas desta mensagem, você que veio para a mensagem com aquele entendimento de 30, 40, 50 anos atrás, se você não renovou seu entendimento, você pode estar comendo pão estragado, comida estragada, cheia de bicho. Porque muitos acham que conhecem a mensagem com pensamentos fragmentados da mensagem. Com, digamos, 20% dos sermões nas mãos e acham que sabe tudo que o profeta pregou. Sabe nada. Você tem um fragmento. Lá na frente, quando vir o restante disso, como tem vindo muitas partes, como um entendimento sobre a divindade, vamos tomar este exemplo, veja se vocês conseguiram aceitar. Então continue comendo o maná do dia anterior. Vamos ver até onde vocês vão chegar, até onde este alimento vai sustentar vocês. Sim,
O que se come hoje não se armazena para amanhã, queime antes que amanheça o novo dia, porque vem uma mensagem nova e uma coisa nova. Tratavam de retê-lo para outro dia, porém tal tem sido a atitude da igreja. Um avivamento corre a terra e dentro de uns 3 anos fundam uma organização sobre ele. Uma denominação dá princípio a uma organização. Porém, você tem se dado conta? Isto já tem estado percorrendo a terra por 20 anos. Ele estava em 1965 pregando sobre isto. E ele disse: isso tem percorrido a terra por 20 anos. E não há nada de organização. E nunca haverá. Então, qualquer grupo que quis, que desejou, ou que até fez uma organização com esta mensagem, não tenha nenhuma dúvida. A luz vai avançando e eles vão morrendo, vão ficando para trás. Porque isso não pode se tornar uma denominação, uma organização religiosa. O profeta disse: nunca haverá. Este já é o fim. O trigo tem voltado de novo ao seu grão, a casca, e tem que permanecer na presença do sol para amadurecer. Vê? Este é o tempo quando a colheita, eu li o sermão rápido, parágrafo 29. Este é o tempo quando a colheita está sendo junta, quando os grãos estão sendo juntos pela colheita. Foi dito: no tempo do fim, Jesus disse, virão anjos por toda a terra, recolhendo o trigo para o celeiro. Se você sabe o que significa a palavra anjo, significa mensageiro. Eu nunca vou esquecer o que disse o irmão Kostruek dentro do carro, enquanto ele dirigia ali pelas estradas do Paraguai, entre Paraguai e Uruguai. Estávamos caminhando e depois de uma reunião que tivemos, uma reunião ministerial, tinha ali uns 18 pastores aproximadamente, e a forma que ele conduziu aquela reunião e como respondeu suas perguntas e encarou o desafio de cada um deles, eu disse: irmão Brian, eu posso dizer que eu vi outra vez os dias apostólicos em atuação. Não foi diferente daqueles momentos quando Paulo fazia a sua defesa e enfrentava os críticos da palavra para o seu dia. O irmão Brian disse: irmão Rosendo, foi dito nas escrituras que no tempo do fim seria enviado anjos nos 4 cantos da terra no tempo da colheita, e eu creio que sou um desses anjos. Falou desse jeito, de uma forma muito séria. Pois bem, anjo é um mensageiro, é um enviado. O irmão Brian disse: ele pode ser celeste ou terrestre. Vê? Que o que está acontecendo pela palavra de Deus, esses mensageiros de Deus estão juntando trigo. Porém, o tempo da colheita não é feito só isso. O trigo é juntado para ficar na presença do sol, e a casca ou a palha é atada em molhos para queimar, para a queima. Então, o que acontece é isto: no tempo da colheita, tudo é juntado. A semente fica então na presença de Deus, para que toda a casca, toda a palha seja retirada. E é como uma moinha que o vento espalha. O que acontece? A casca é retirada do grão. E somente o grão amadurecido pela presença de Deus, somente o grão, pode ser recolhido para o próximo plantio, que dentro deste assunto será o milênio. Haverá um recolhimento desta semente para a ceia das bodas, quando o próprio Jesus Cristo virá até certa parte aí dos ares, e a igreja, o Espírito Santo, a leva até Jesus Cristo. Neste grande ajuntamento, então, o Espírito, o Deus eterno, se encarna em seu Filho outra vez, e aí nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seremos recolhidos para fora deste mundo, para uma dimensão bem diferente desta, onde estaremos em festa por 3 anos e meio, para depois outro plantio ser feito. O milênio será estabelecido, e a semente deste plantio
são aqueles que foram recolhidos na colheita anterior ou que amadureceram na presença do Sol da Justiça. Amém? Nós continuaremos no próximo culto. Eu tinha trazido nesse culto 4 páginas de anotação, porém estou encerrando em 1 página e meia. Então, darei continuidade no culto que vir, se tivermos vida até lá. Vamos colocar de pé. Encerramos, Senhor, esta parte diante de Ti, pedindo perdão por nossos pecados, pedindo que o Senhor nos limpe e nos purifique, e que a Tua presença maravilhosa e misericordiosa possa, Deus, brilhar sobre as nossas vidas, e assim que possa tirar de nós tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é mal, que os raios deste sol, a luz da Tua palavra, possa nos purificar nosso corpo, espírito e alma. E bem sabemos que isso se chama lavagem da água pela palavra. Então, cada vez que ouvimos a palavra, esta palavra mexe com o nosso entendimento, mexe com a nossa vida, mexe com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. E nós desejamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e nos dê a cada dia a porção necessária para enfrentarmos o desafio de cada dia, e que possamos ser instrumento em Tuas mãos, ser vasos que o Senhor possa usar, possa utilizar, através dos quais os outros Teus filhos sejam alcançados pelo Senhor. Que o Senhor coloque no abrir da nossa boca o conselho próprio, a palavra correta, o ensinamento certo, que combine com a Tua justiça, que seja de acordo com a Tua vontade, que o Senhor inspire os nossos desejos e que possamos pedir ao Senhor aquilo que o próprio Jesus pediria ao Pai. E Jesus não pediria nada que não fosse da Tua vontade. Então, Senhor, que não faça a minha vontade, mas a Tua vontade nesta hora, sobre a vida de cada um de nós, os pedidos de orações de cada uma dessas pessoas, daqueles que têm nos procurado por outros meios, internet, telefone, seja o que for, apresentamos diante de Ti nesta hora. Te pedimos humildemente, no nome amoroso de Jesus Cristo, que se tivermos um amanhã, que possamos estar na Tua presença. Se houver um próximo culto, que o Senhor mais uma vez parta o pão da vida para nós. Consola os nossos irmãos, aqueles que estão tão longe nesta hora. Não sabemos se nos veremos, poderemos nos ver outra vez, ainda nessa dimensão. Mas Tu conheces todas as coisas, Pai. Toma conta dos nossos queridos amigos e irmãos, aqueles que têm orado por esse trabalho, que têm ajudado para este prosseguimento desta obra de evangelização. Tu podes recompensar a cada um deles. No amoroso nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém e amém. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir estar com vida até lá. Os velhos que foram curados por Jesus não podiam discutir a teologia dele. Eles disseram: quem abriu os seus olhos? Ele disse: um homem chamado Jesus de Nazaré. Disse: esse homem é um pecador, não sabemos de onde ele vem. Agora, ele te deu uma boa resposta.